Aqui é Tony falando. Esse aqui é o projeto de Química do João Vitor e do Tony, 12º Aquos Química 2013-2014, professor Williams, Escola das Nações. Então, meu projeto é sobre radioatividade, acidentes nucleares radioativos. O que é a radioatividade, primeiramente? Radioatividade é uma propriedade de determinados tipos de elementos que têm seus núcleos instáveis emitirem radiações para se tornarem estáveis. Quando a razão é acima de 43%, a diferença é de mais de 43%, isso é um núcleo instável e ele tende a emitir radiações para se tornar estável. As radiações, elas têm um alto da radiação, são três tipos de radiações: alfa. Alfa tem alto poder de ionização e baixa velocidade. É semelhante a um átomo de hélio. A beta tem médio poder de ionização e média velocidade, mas a massa é desconsiderável, assim como a gama. E a gama tem um altíssimo poder de penetração, altíssima velocidade, mas o baixo poder de ionização, porque não tem massa. Os acidentes nucleares. As usinas nucleares são centros de geração de energia elétrica. Eles usam a reação de fissão nuclear como fonte de geração de energia. O que assusta a população quando se trata da construção de usinas nucleares são acidentes que podem acontecer, imprudências dos trabalhadores ou simples falhas técnicas. Nessas usinas podem levar a graves acidentes de escalas continentais, como a gente já conhece. Todo mundo tem muito medo por causa de Angra 3, e assim, como a gente não é preparado e a gente não tem o know-how estrangeiro, e isso é só uma filial comprada pela Siemens aí, pelos militares, um contrato que na verdade é antigo e a gente não tem o know-how e, na minha opinião, a gente não devia estar operando essa usina. A gente tem que, como é que eu posso falar? A gente tem que se preparar mais, a gente tem que ter uma maior estrutura, porque a gente está vulnerável a esses ataques, a esses acidentes. Perdão. Tá bom, o sétimo pior acidente foi aqui no Brasil. O sétimo pior acidente nuclear do mundo todo ocorreu aqui no Brasil, em Goiânia. E foi um acidente radiológico que envolveu o Césio 137. Os caras no hospital lá em Goiânia venderam um instrumento radioterápico velho, para um ferro velho. E quando chegou lá, os caras sem casa que moravam lá abriram e viram o Césio. E como ele brilhava muito, a luminescência do Césio atraiu a atenção de muitos moradores. E muita gente passou na pele, passou na boca. Teve até gente que engoliu. E pelo menos 200 morreram devido aos efeitos de radiação. 4 diretamente ali naqueles 2 ou 3 dias do problema. E até que o caixão lá ele é feito de chumbo, é um caixão especial. E foram 4 pessoas diretamente, pelo menos 200 indiretamente por câncer, por causa da exposição fortíssima à radiação. Número 6. A sede de indústria nuclear japonesa, Tokaimura, foi o palco de um dos piores acidentes envolvendo usinas de energia atômica no Japão. Em 30 de setembro de 1999, funcionários de uma fábrica de reprocessamento de urânio usaram quantidades excessivas de elementos radioativos em um reator desativado há mais de um ano. Mais de 600 pessoas foram expostas à radiação alta, liberada após uma reação nuclear descontrolada do reator. Tá aí um exemplo de falta de preparo. Isso no Japão. Imagina a gente aqui que sem nenhuma experiência quer mexer com energia atômica. Só tô falando, não tô dizendo que vai acontecer nada, só tô dizendo que é um risco, entendeu? O acidente número 5 foi que ocorreu durante a corrida armamentista nuclear. Após a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra resolveu construir uma bomba atômica, mas o incidente ocorreu no dia 10 de outubro de 1957, quer dizer, quase no auge da Guerra Fria, que foi em 64, quando os Estados Unidos tinham 32 mil ogivas. Cara, isso é boçal. A gente tinha um potencial para destruir o mundo 20 vezes. E a Rússia tinha a Tsar Bomba, que tinha 100 megatons de potência, mas foi explodida só com 50. Então é uma coisa impressionante. 6 mil vezes mais potente que a de Hiroshima, essa Tsar Bomba. Então a gente tava sem ter noção.
O incidente ocorreu no dia 10 de outubro de 1957, com incêndio no núcleo do reator, que levou ao vazamento de material radioativo para as regiões vizinhas. Temendo manchar a imagem do seu programa nuclear, o governo inglês tentou esconder o acidente que teria causado mais de 2 centenas de casos de câncer entre as comunidades vizinhas ao incêndio. Número 5, pior foi na Inglaterra. Número 4. Após a Segunda Guerra Mundial, isso quer dizer na Guerra Fria, a União Soviética estava empenhada em alcançar o poderio nuclear dos Estados Unidos, a corrida armamentista. No dia 29 de setembro, uma falha no sistema de refrigeração do compartimento de armazenamento de resíduos nucleares causou uma explosão em um tanque com 80 toneladas de material radioativo. As partículas liberadas contaminaram a região de Mayak e cidades próximas num raio de 800 km. Como a cidade de Oziorsk, sede da tragédia, não integrava oficialmente no mapa soviético, o acidente ficou conhecido como o desastre de Kistim, em referência à cidade vizinha. Foi uma nuvem, por isso que o acidente de 80 toneladas, que na verdade foram essa explosão gerou uma nuvem radioativa muito grande que se alastrou por aquela parte ali da Rússia, que é perto dos Montes Urais. Tem um lago lá que simplesmente, se você ficar em pé perto desse lago, que é o lago onde os restos de várias indústrias nucleares são despejados nesse lago. Se você ficar perto desse lago mais de 1 hora, por mais ou menos 1 hora, você recebe uma dose fatal de radioatividade. Quer dizer, é o lago mais contaminado do mundo. Número 3. O maior acidente nuclear da história dos Estados Unidos ocorreu na usina 3 Mile Island, perto de Harrisburg, capital da Pensilvânia. Em 28 de março de 1979, uma pequena válvula foi aberta para aliviar a pressão do reator nuclear, mas por uma falha técnica, a válvula não voltou a fechar e causou o vazamento de água fervente dentro do núcleo, já superaquecido. A função parcial na usina conseguiu ser controlada e não causou mortes, nem ferimentos entre os trabalhadores ou membros das comunidades vizinhas, mas trouxe muitas mudanças relativas à regulamentação das centrais nucleares e sistemas de segurança capazes de responderem a emergências. Quer dizer, é aquele negócio americano, né? O americano nunca erra 2 vezes, ele só erra uma. Na segunda vez ele já sai, ele já aprendeu da anterior. Então isso quer dizer, mudou o regulamento, mudou muitas coisas depois de 3 Mile Island. Número 2 ocorreu agora em 2011, no terremoto de 9 pontos na escala Richter que atingiu o Japão em 11 de março de 2011. Causou estragos na usina nuclear Daiichi, em Fukushima, cerca de 250 km ao norte de Tóquio. Explosões em 3 dos 6 reatores da usina deixaram escapar radiação em níveis que se aproximaram do preocupante. Segundo as autoridades japonesas, o acidente foi classificado no nível 5 da escala internacional de eventos nucleares INES pelas autoridades japonesas. Dizem que teve um novo estudo agora em 2013, ocorreu mais um problema e mais água radioativa saiu dos reatores lá e escapou dos reatores. E eles estão especulando que esse acidente pode acabar chegando ao nível 6. Mas nenhum deles foi como o número 1, Chernobyl. Quando o reator número 4 da usina soviética de Chernobyl explodiu, ele explodiu durante um teste de segurança, causando a maior catástrofe nuclear civil da história e deixando mais de 25 mil mortos diretamente. Segundo estimativas oficiais, o acidente recebeu a classificação de nível máximo, 7. O combustível nuclear queimou durante 10 dias, jogando na atmosfera radionuclídeos de uma intensidade equivalente a mais de 200 bombas atômicas iguais a que caiu em Hiroshima. 3/4 da Europa foram contaminados. Por quê? Porque nessa época, na Guerra Fria, a Ucrânia, onde que é Chernobyl, estava sob domínio da União Soviética, da Rússia. E aí ocorreu o acidente nuclear, só que eles não foram à mídia. E os ventos ali estavam soprando para noroeste. Noroeste da Ucrânia, lá de Chernobyl, é Berlim. Então, muitos casos secundários de câncer, especula-se que mais de 200 mil casos secundários venham derivado de Chernobyl. E foi processado. Chernobyl gerou 25 mil mortes. Hoje em dia, só vai poder morar em Chernobyl, só vai poder alguém residir em Chernobyl daqui a 40 mil anos, que é quando os níveis de radioatividade baixarem. E lá era lá era uma cidade de mais ou menos 80 mil pessoas, e hoje em dia o máximo que você pode ficar em Chernobyl para não receber
uma dose que faça mal ao seu corpo, o máximo de tempo que você pode ficar em Chernobyl é de 15 minutos. Depois você já tem que sair, porque senão a dose pode alterar, pode formar um câncer, pode ser derivativo do câncer. E isso é um projeto de química, acidentes nucleares. Esses aí são os 7 maiores acidentes nucleares da história. Muito obrigado.